Confissão e perdão, as duas faces da cura. Pedro Virgínio P. Neto. O ser humano é um ser moral, ou seja, pauta sua conduta pelas noções de certo e errado, justo e injusto. Por mais que o pensamento social contemporâneo enfatize a relatividade do valor moral das ações humanas, todas as nossas relações estão perpassadas por tais noções. Sejam as relações entre indivíduos humanos, entre homem e natureza, ou mesmo a relação do homem consigo mesmo. As rupturas das relações interpessoais, seja em nível pessoal ou num círculo social mais amplo, decorrem de ações caracterizadas como ofensivas ao direito ou à integridade física, psíquica ou moral de outrem. De um lado, tais ações são sentidas como injustiças e dão lugar ao legítimo desejo de reparação do dano. Mas muitas vezes, mesmo depois do dano reparado e da situação resolvida, no coração do ofendido permanece uma ferida aberta, uma raiz de amargura, o rancor a corroer a alma do indivíduo que a carrega. Ainda com a destruição do ofensor, tal sentimento persiste e, em muitos casos, ele se volta contra o ser em si, contra a sociedade, contra o mundo, contra tudo o que seja realidade. Do outro lado, o lado do ofensor, quando ocorre o reconhecimento do mal praticado, o senso de culpa assume seu posto. Embora seja tendência moderna considerar o senso de culpa como algo inerentemente ruim para o ser humano, é fácil notar que ele é um importante marco moral na mente humana. Talvez seja a linha limite entre uma mente normal e uma mente psicopática. Em um conflito, portanto, de um lado temos a raiz do rancor e do outro a raiz da culpa. Ambas as raízes podem fazer a alma secar como a vegetação no deserto. Na base de muitas doenças mentais estão estes dois sentimentos, culpa e rancor. Não quero considerar aqui as inúmeras situações em que nem o senso de culpa nem o rancor se justificam, mas considerar de modo geral como eles corroem a alma humana. A culpa é referida habitualmente como um peso, o peso da culpa. De fato, ela é sentida desse modo, como algo que nos deixa rentes ao chão, algo que pesa sobre nós, que nos esmaga. Geralmente este peso é retirado de sobre nós com a reparação do dano, quando possível, ou com a concessão do perdão concedido pela parte ofendida. Neste último caso, trata-se de um ato de pura graça, favor imerecido e concedido ao ofensor, mediante a sua confissão de culpa e do sincero pedido de perdão, lastreado em frutos que indiquem um arrependimento real. Já o rancor é um sentimento negativo, rançoso, ressentido. Conforme a origem etimológica da palavra, o rancor seria como um cadáver apodrecido que cheira mal, carregado no interior humano. Uma raiz daninha que, ao persistir, gera um estado perene de amargura, desconfiança e hostilidade. Talvez vencer o rancor seja muito mais difícil que a libertação da culpa. O senso de culpa empurra o sujeito para baixo, o torna humilde, o humilha. Já o rancor brota no coração de alguém que foi injustiçado ou considera que o foi. Logo, enquanto o culpado e arrependido genuinamente implora o perdão da dívida, o rancoroso exige a reparação do direito. Em ambos os casos, há sofrimento. Parece evidente que tanto o peso da culpa, justificada ou não, bem como a efervescência do rancor, carregado prolongadamente e não tratados pela confissão e pelo perdão, respectivamente, podem resultar em profundos danos à alma humana, fazendo-a mergulhar em um estado de veras patológico. Quero concluir mencionando o Salmo 32, que expressa o profundo sentimento de culpa de um homem, o rei Davi, que cometeram uma série de graves transgressões, inclusive um crime de sangue, como uma milenar referência ao peso da culpa e do alívio decorrente da confissão e do perdão.
O sofrimento continuou até que admiti minha culpa e confessei a ti os meus pecados. Pensei comigo mesmo, confessarei ao Senhor como desobedeci às suas leis. Quando confessei, tu perdoaste meu terrível pecado.